boa noite. Estamos iniciando o programa Saúde Marília, aqui na TV Marília, o espaço de saúde para discussão de temas de medicina. O programa Saúde Marília acontece sempre com apoio cultural da Unimed Marília. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção do programa separou para discussão nessa noite um tema dentro da especialidade médica, cirurgia pediátrica, e vamos focar as doenças que são abordadas por essa especialidade médica. O tema que foi separado nessa noite: cirurgia pediátrica nas doenças urológicas da infância. Nos últimos 30 anos, a cirurgia pediátrica tem se diferenciado da cirurgia do adulto pelos mesmos conceitos que fizeram a pediatria diferenciar-se da clínica médica há aproximadamente 60 anos. As exigências específicas e a dificuldade assistencial às crianças têm tornado necessária esta separação. Com isto, a cirurgia pediátrica se ocupa das cirurgias geral e específica da idade infantil. Para a discussão desse tema, o Saúde Marília convidou nessa noite o docente de cirurgia pediátrica da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, a Unimar, o doutor Ricardo de Argolo Aber, docente de cirurgia pediátrica da Universidade de Marília. Professor Aber, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, nosso boa noite, e perguntamos quais são as doenças, então, que são tratadas, estudadas dentro e focando o aparelho urinário. Boa noite. Boa noite, Milton. Mais uma vez é um prazer estar aqui no seu programa, abordando os temas de cirurgia pediátrica, né? Especificamente as patologias urológicas, né? Que dentro das patologias da criança de conduta cirúrgica, faz mais ou menos uns 30% dessas cirurgias são do aparelho urinário, né? E existe uma gama de patologias urológicas em que há necessidade de uma correção cirúrgica na criança. Professor, podemos entender que essas doenças que incidem no aparelho urinário têm uma incidência maior no sexo masculino? Sem dúvida alguma. De uma maneira absoluta, as patologias no menino são muito mais frequentes, porém existem algumas patologias, por exemplo, o refluxo vésico-ureteral, mais frequente na menina, por exemplo. Mas, se você fizer uma análise de uma maneira absoluta, juntando patologias do aparelho genital, por exemplo, as fimoses, que é uma frequência muito grande no aparelho de patologias cirúrgicas na criança, as questões das distopias testiculares, patologias do testículo, isso, no geral, o menino é mais acometido por uma patologia que haja necessidade de uma cirurgia do que a menina. Hoje nós somos um pouco mais, não digo agressivos, mas realmente nos faz necessário uma investigação do trato urinário nas infecções do trato urinário. Infecção do trato urinário é um dos sintomas, um dos achados mais frequentes em crianças que são portadoras de uropatias. Então, não tenha dúvida que a infecção urinária é um sinalzinho de alerta para o diagnóstico de uropatias na infância. Há tempos atrás, infecção urinária simplesmente era tratado sem uma preocupação de saber o porquê que ela acontecia. E hoje, realmente, nós sabemos que das infecções urinárias, de 1/3 a metade dos casos, pode ter alguma patologia de etiologia urológica, alguma malformação do aparelho urinário e que justifica o aparecimento dessas infecções urinárias. Gostaria que o professor comentasse uma outra patologia que envolve o aparelho urinário, que é a válvula de uretra posterior, bastante rara, mas gostaria que o professor comentasse. A válvula de uretra posterior é uma patologia normalmente diagnosticada na questão intrauterina, né? Então, no ultrassom morfológico que a mãe faz para avaliar se existe alguma malformação
na criança, ou se está tudo bem, né? Normalmente existe sinais indiretos que exista alguma alteraçãozinha a nível de uretra, no canalzinho de saída do xixi. E essa patologia é uma patologia, vamos dizer assim, não digo de 100%, mas vamos dizer próximo a isso, do sexo masculino. Então, nada mais é do que uma pequena membraninha que faz uma obstrução na uretra posterior da criança, no canalzinho de saída da bexiga, fazendo com que esse trato urinário ele se dilate. Ele tenha um fator obstrutivo dilatando, hipertrofiando, espessando a bexiga e, consequentemente, retrogradamente, também havendo uma dilatação dos ureteres e dos sistemas pielocaliciais, que são os sistemas coletores do rim, causando um espectro muito amplo de situação clínica, a válvula de uretra posterior, desde uma situação que é diagnosticada no pós-operatório, sem repercussão da função renal, até casos muito graves, em que a criança, com portadora de válvula de uretra posterior, ela tem uma situação que é incompatível com a vida. Então, é um espectro muito grande, a válvula de uretra posterior, a questão da variabilidade e dos achados clínicos que ela traz na fase de recém-nascido. Uma outra patologia abordada seria também a distopia testicular e suas repercussões futuras. Sem dúvida, isso é um alerta que a gente deixa também, né, para as mães, sempre estarem observando se os filhos têm 2 testículos, né? Já existiu situação em que realmente nós identificamos que a criança não tinha um testículo e a mãe ficou realmente abismada e até, lógico, uma situação de um nível, uma condição cultural, assim, ela não sabia que tinha necessariamente 2 testículos. Então é importante essa avaliação da presença dos testículos na bolsa testicular, porque a ausência do testículo na bolsa, ou seja, ele estando distópico, ou seja, não estando na sua localização, isso é passível de complicações. Por exemplo, infertilidade futura, neoplasias, né, que é o câncer do testículo, quando a criança atinge sua fase ou sua idade adulta. Então, é mandatório o diagnóstico precoce e o tratamento cada vez mais precoce dessa patologia, para que realmente nós evitemos as complicações advindas dessa situação. E outra incidência também seria a correção da fimose, que também é bastante frequente dentro do ambulatório de cirurgia pediátrica. Sem dúvida, a fimose dentro do ambulatório de cirurgia, né, as patologias eletivas da criança, ela é a patologia mais frequente que nós temos nos nossos ambulatórios de cirurgia pediátrica. Ela incide em mais ou menos de 8 a 10% dos meninos, né? E, sem dúvida, é uma patologia que ainda o tratamento de escolha é o tratamento cirúrgico. A gente tem outras opções de tratamento, não tão adequadas como a cirurgia, mas, sem dúvida, exigindo um tratamento cirúrgico a partir do momento que é diagnosticada. Podemos ter também outras patologias em que há desvio da uretra no sexo masculino e que se apresentam com apresentações clássicas. Eu gostaria que o professor comentasse também. Existem os meatos uretrais, né, o canalzinho de saída da urina no pênis, ela pode estar alocadas em situações ectópicas, ou seja, fora do local habitual. Então, se ela apresenta um meato na região ventral do pênis, ou seja, naquela parte onde a uretra corre, na parte de baixo do pipi, qualquer localização anômala do meato uretral nessa posição, pode ser desde da ponta do pênis, próximo da glande, até a região próximo do escroto ali, até na região perineal, é chamada de hipospádia, né? A hipospádia, ela pode estar associada a outras malformações do próprio genital, como um recurvo peniano. O pênis ele pode fazer em ereção como se fosse um ganchinho virado para baixo, por causa de um tecido fibroso que permeia onde seria a uretra não formada. E também uma outra associação à hipospádia é o que a gente chama de capucho dorsal, ou seja, o excesso da pele na região dorsal
em cima do pênis, com falta da pele na região ventral. Outra situação que é bem mais rara é o que a gente chama de epispádia, ou seja, o meato da uretra, ela está localizada na região dorsal, ou seja, na frente do pênis. Essa é uma situação bem mais rara do que as hipospádias. Um famoso cirurgião pediátrico descreveu a seguinte frase: uma criança com uma lesão cirúrgica não é de perto somente uma pessoa pequena. Isso é uma verdade? Ah, não tenha dúvida, né? Uma criança, ela tem a fisiologia completamente diferente do adulto, tanto a parte fisiológica quanto a parte, muitas vezes a parte anatômica da criança, né? Principalmente a questão das vias aéreas. E a cirurgia pediátrica, ela justamente ganhou é uma especialidade relativamente nova, e ela ganhou força justamente na abordagem da criança, principalmente na questão neonatal, né? Então, o cirurgião pediátrico, ele não só estudou a questão fisiológica da criança, a questão anatômica da criança, né? Fazendo com que o tratamento dessas crianças tivessem mais sucessos a partir do momento que você trata a criança como criança e não como um adulto em miniatura, como essa frase clássica que você está dizendo. Então, não tenha dúvida que é uma diferença muito grande na abordagem entre uma criança e um adulto, tanto no seu pré-operatório como no transoperatório e o pós-operatório. A abordagem é diferente. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema doenças urológicas na cirurgia pediátrica, com a presença do professor Ricardo de Argolo Aber, docente de cirurgia pediátrica da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, a Unimar. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite, debatendo cirurgia pediátrica nas doenças urológicas da infância, com a presença do professor Ricardo de Argolo Aber, docente de cirurgia pediátrica da Faculdade de Medicina da Unimar. Professor Aber, agora nesse último bloco, vamos falar, ainda focando nas doenças urológicas, qual a importância dos exames complementares auxiliando o cirurgião pediátrico? Dependendo da patologia urológica, os exames complementares são de fundamental importância, né? Se você analisar o genital externo, nós precisamos de exames complementares para dar o diagnóstico. Então, se você pegar fimose, hipospádia, distopia testicular, hidrocélis, que são patologias do genital externo, os exames complementares, principalmente de imagem, pouco nos auxiliarão no diagnóstico. Agora, não há dúvida em relação às patologias urológicas do trato urinário interno, bexiga, ureter, rins, né, sistemas pielocaliciais, é de fundamental importância os exames, principalmente os exames de imagem, para que nós cheguemos a um diagnóstico correto desta patologia. Então, por exemplo, você pega uma dilatação do sistema urinário, sistema coletor, o sistema, sistema pielocalicial, pieloureteral. Um ultrassom bem feito me dá o diagnóstico. Um refluxo vésico-ureteral, uma uretrocistografia, uma cintilografia para pesquisa de refluxo é mandatório para que eu faça um bom diagnóstico e faça uma programação terapêutica para essa criança. Então, não há dúvida que para os órgãos ou trato geniturinário interno, é de fundamental importância os exames, principalmente os exames de imagem. Com relação à anestesia, sabemos que a cirurgia pediátrica também é interessante que a internação hospitalar seja curta, o que torna isso em gastos menos onerosa à família, um retorno mais precoce da criança aos seus pais. Como é que é feita a programação da anestesia? Não tenha dúvida, hoje nós temos uma tendência cada vez maior a estar diminuindo o período de internação da criança
tanto nas patologias ditas ambulatoriais, né, que realmente o período de internação da criança, ela interna no mesmo dia, após a cirurgia, por exemplo, de fimose, a cirurgia de distopia testicular, hidrocele, ela interna 1 ou 2 horas antes da cirurgia, faz o seu preparo, toma uma medicação, né, que normalmente é o Dormonide, fazer um preparo pré-anestésico. E essa criança, após acabar a cirurgia, 3, 4 horas após, ela está indo para casa. Então, hoje a tendência é cada vez maior você está diminuindo, encurtando o tempo de internação. Hoje, com o desenvolvimento e a evolução da monitorização intraoperatória na parte anestésica, com os anestésicos mais modernos hoje, com metabolização rápida, que altere menos a fisiologia cardiovascular, altere menos a fisiologia respiratória, né? Diminua a liberação de histamina, os pacientes, por exemplo, portadores de asma brônquica, enfim, hoje as medicações cada vez mais anestésicas, cada vez mais modernas, nós temos uma segurança muito grande nessa anestesia, que é uma grande preocupação. Antigamente era o ato anestésico, não tanto o ato cirúrgico. Hoje nós temos uma segurança muito grande em relação a também o ato anestésico. Professor, além da preocupação da anestesia, também os fatores psicológicos envolvidos nesse ato cirúrgico, como fica a abordagem feita pelo cirurgião pediátrico? Não tenha dúvida, eu acho que o cirurgião pediátrico, ele tem que, como acho que todo médico, ele tem que ser objetivo na sua avaliação, mas ao mesmo tempo, ele não deve omitir nenhuma informação, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não deve preocupar a família em excesso naquela situação em que não há essa necessidade. Você tem que ser bem objetivo, claro, mas de uma maneira de um apoio completo à família. Mostrar que você está assumindo o caso, você dá o apoio completo à família e dizendo a verdade, mas de uma maneira tranquila, uma maneira suave, tentando passar uma confiança para essa família. A criança também merece a nossa atenção. Então, a criança, você deve conversar com a criança, explicar tudo o que vai acontecer para a criança, com a criança, né? Desde o momento em que ela adentrou o seu consultório até o momento em que ela vai sair da cirurgia, vai chegar ao centro cirúrgico. Então, a criança também, ela precisa receber algumas orientações, né? Porque ela é a grande interessada nisso. Então, realmente, não só está abordando os pais, mas a criança também deve ser abordada numa tentativa de tranquilizá-la ao procedimento. Além da abordagem da anestesia, dos fatores psicológicos, no sucesso do tratamento, gostaria que o professor comentasse o papel da unidade de terapia intensiva, no caso pediátrica, para que o sucesso do ato cirúrgico seja completo. Com o desenvolvimento da UTI, não só UTI pediátrica, mas com o surgimento e as melhorias tecnológicas da UTI neonatal, sem dúvida, as patologias de curso mais grave nos deu uma segurança muito grande nessa abordagem, inclusive no prognóstico, né? Uma UTI pediátrica, UTI neonatal, dependendo da patologia, é de fundamental importância no sucesso pós-operatório dessa criança. Não adianta você fazer uma bela cirurgia, tecnicamente perfeita, mas uma cirurgia que exija um cuidado pós-operatório mais intensivo, você não dispõe desses cuidados. Realmente, tudo que você fez no intraoperatório, no pré-operatório, ele pode se perder no pós-operatório. Então, os cuidados de terapia intensiva hoje nos auxilia muito na condução pós-operatória das crianças operadas. Como o professor avalia o auxílio da informática nos últimos 10 anos em que a cirurgia pediátrica vem se desenvolvendo, vem crescendo em termos de conhecimento, novas técnicas, e o auxílio da informática tem contribuído bastante também para o ato cirúrgico? Sem dúvida. A informática, né, com a globalização, a gente tem um acesso praticamente muito rápido às informações, né? Anteriormente nós tínhamos que buscar as informações em
nos congressos feitos anualmente, né, e intercâmbios. Hoje, realmente, para você buscar a informação, você está muito mais ágil, muito mais tranquilo, e graças a essa globalização. Eu acho que a questão tecnológica, a questão técnica e a informação, ela está aí para todos usufruírem, né? Eu acredito que nós, quanto médicos, temos essa vantagem de ter essas informações em mãos, mas a gente não pode esquecer também daquela abordagem humana, daquela abordagem de assumir realmente o paciente, que eu acho que hoje o grande diferencial é aquela abordagem humana que o médico normalmente ele tem para com o paciente pela própria situação. Eu acho que a tecnologia ajuda, mas eu acho que a questão da abordagem, dando apoio, assumindo o paciente, é muito importante para o médico. Isso aí nós realmente, como nos deparamos com essas patologias, que todas as situações a gente sabe lidar com essas situações. Como é que o professor avalia, em termos de políticas públicas de saúde, a necessidade de se ter um ambulatório de cirurgia pediátrica na cidade, atendendo não somente a cidade, quanto a região? A importância da criação e manutenção desse ambulatório. O ambulatório na saúde pública é de suma importância, né? Eu acho que todos têm direito a um tratamento. A saúde pública tem procurado, dentro das suas possibilidades, dar essa assessoria. É lógico que a saúde pública em todo o país, ela, lógico que deixa um pouco a desejar pela própria estrutura com que a falta de verba, enfim, todas as situações que a gente é conhecedor, mas não tenha dúvida que a existência de um ambulatório a nível SUS e a manutenção deve ser, porque o direito ao tratamento é um direito que todo ser humano tem, independente da sua condição social, sua condição cultural, enfim. Eu acho que isso é um direito do cidadão, isso deve. E graças a Deus nós somos uma cidade em que nós temos 2 faculdades de medicina, e a questão da saúde pública, ela teoricamente está bem assessorada em relação a isso, né? Então, com 2 faculdades, esse acesso se torna mais fácil. Nós somos uma cidade, acredito que, privilegiada nesse aspecto. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Aber para suas considerações finais, agradecimentos finais nesse tema, e perguntamos ainda para o futuro o que se espera da cirurgia pediátrica em termos de conhecimento, novas técnicas, enfim, o que nós podemos esperar para o futuro em cirurgia pediátrica. A cirurgia pediátrica, como toda área na medicina, ela evolui com uma velocidade grande, né? Uma das áreas, dos setores da cirurgia pediátrica que mais tende a crescer, e realmente isso já está em fase de estudos experimentais, principalmente, a questão da medicina fetal. Essa criança ser tratado, a tendência futura é ser tratado dentro do útero da mãe, né? Existem já situações clínicas em que a criança é possível esse tratamento precoce dentro do útero da mãe, né? E eu acho que esse é um campo vasto a ser explorado e realmente é um futuro promissor na cirurgia pediátrica. E gostaria de agradecer, Milton, mais uma vez o convite, essa possibilidade de a gente estar passando para a comunidade algumas informações, né, em relação às patologias da criança de conduta cirúrgica, principalmente nesse tema abordado, as patologias urológicas. Espero que tenha dado para a gente esclarecer alguma coisa nesse momento. Muito obrigado. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema cirurgia pediátrica nas doenças urológicas da infância, com a presença do professor Ricardo de Argolo Aber, docente de cirurgia pediátrica da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, a Unimar. Se você tem um tema
uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.